Bom dia, boa tarde, boa noite a todas, todos. É uma satisfação, uma alegria imensa estar aqui com vocês nesse nosso curso de extensão realizado pela Escola Municipal de Saúde Pública aqui de Goiânia, junto ao PET Saúde e Equidade, nosso grupo tutorial 2, com foco em letramento e educação permanente no SUS. E com essa iniciativa, nós vamos desenvolver com vocês durante 7 semanas, e aqui é o nosso terceiro módulo do conteúdo voltado às políticas públicas voltadas à população LGBTQIAPN+. Espero que vocês estejam gostando da nossa formação de letramento LGBTQIAPN+, na gestão em saúde, uma gestão com equidade. Eu sou a professora Fernanda Ramos Parreira, sou coordenadora do GAT2, aqui do PET Saúde, da UFG, e para mim é uma satisfação estar conduzindo esse terceiro módulo com vocês. Hoje nós vamos falar de algo que é essencial para a gestão em saúde, que é pensar as políticas públicas e como elas impactam na garantia de princípios fundamentais no SUS, não só a universalidade, não só a integralidade, mas a equidade. Então, para a gente pensar letramento e como isso atravessa a gestão e a assistência na saúde pública, é importante a gente compreender o impacto e o peso que esse conceito e esse princípio tem. Mas vamos lá, sejam muito bem-vindos, bem-vindas a essa formação de letramento LGBTQIA+, com foco na gestão aqui da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia. E aí, a gente vai falar um pouquinho nesse encontro nosso, né, o que são os fundamentos da equidade. Porque as nossas políticas públicas do Brasil, pós-redemocratização, elas trazem, né, como sua base fundante os princípios dos direitos humanos, os fundamentos dos direitos humanos, e nesse contexto a equidade é um elemento importante. Vamos passar também brevemente sobre os marcos legais e institucionais que levam à construção da nossa Política Nacional de Saúde Integral à população LGBTQIA+. Vou trazer algumas evidências científicas e o que as pesquisas recentes têm nos mostrado sobre as questões de iniquidade em saúde e também de discriminação, estigma em relação não só aos nossas usuárias e usuários que fazem parte da população LGBTQIAPN+, mas e as nossas trabalhadoras, os nossos trabalhadores, como eles também são impactados pelo estigma, pelo preconceito, pela discriminação, e quais são os nossos desafios para a implementação de ações que garanta que nossos serviços, as nossas unidades, elas possam romper com barreiras estruturais, como a homofobia, a transfobia, não só em relação aos nossos usuários e usuárias, mas também em relação às nossas trabalhadoras e trabalhadores do SUS. Que caminhos possíveis a gestão municipal pode traçar? Que estratégias a gente pode pensar? Eu vou provocar vocês nesse contexto, porque a gente, ao final dessa formação, gostaria muito que vocês tivessem um plano de ação que fosse factível para ser implementado nas suas unidades, nos serviços onde vocês estão e na realidade nos territórios que vocês estão. Então, por que a gente deve falar de equidade? Vamos começar com a pergunta simples. Por que a equidade ela importa tanto hoje para pensar nossas políticas públicas, para pensar a forma com que a nossa sociedade se organiza? Tentem refletir um pouco sobre essa questão. Por que a equidade é um princípio tão importante? E aí eu vou problematizar com vocês a diferença de equidade para igualdade, porque não são conceitos sinônimos. Apesar que na nossa Constituição o princípio da igualdade está previsto, com o passar do tempo, as nossas políticas públicas, especialmente no SUS, foram adotando o conceito de equidade como algo mais substantivo e com maior capacidade efetiva de mudança da nossa realidade. Ou seja, o que igualdade é? Igualdade é a gente tratar todo mundo do mesmo jeito. E a equidade?
A equidade, ela vai reconhecer as diferenças, ela vai compreender a diversidade e que, de acordo com essa diversidade, que nos colocam com diferenças, vão surgindo barreiras e necessidades específicas para cada grupo, para cada população, para cada indivíduo ou sujeito. E quando a gente fala da população LGBTQIAPN+, nós estamos falando de grupos que viveram ao longo da história e ainda vivem exclusões que elas são exclusões históricas. A equidade, então, ela é tão importante porque não só para a população LGBTQIAPN+, mas para todas as populações que são minorizadas, que são vulnerabilizadas, a equidade vai permitir que a gente corrija essas distâncias, né, entre aqueles que possuem privilégios, que possuem oportunidades, que conseguem acessar oportunidades, serviços, direitos, daqueles que ao longo da história não conseguiram alcançar. Então, cria condições reais para que todas as pessoas acessem os seus direitos de forma ética, com justiça social e numa lógica institucional e necessária. E aí as políticas públicas vão tentar materializar isso. Então, vamos fazer aqui, vou descontrair um pouco com vocês. Vocês estão vendo que eu estou usando óculos. Se não houvesse a nossa compreensão da importância da equidade, ao tirar meus óculos, eu poderia sofrer o quê? Dificuldades e barreiras, inclusive para ministrar essa aula com vocês, porque eu sou uma pessoa míope, com alta miopia. Então a gente partiria da lógica que não precisa do óculos, né? O óculos ele não seria necessário. Ninguém precisa de usar óculos se todo mundo é igual. Todo mundo então possa, né, vivenciar a sua realidade sem a necessidade de algo que me coloque em condições e oportunidades de poder enxergar como quem não tem nenhum problema de vista. Esse é um exemplo prático para a gente, quando a gente começa a questionar, isso que está sendo criado, esse protocolo, esse fluxo, né, essa nova política, isso será que faz sentido? Se todo mundo é igual, por que a gente tem que ficar criando essas distinções? Porque sem o óculos, eu teria dificuldades imensas, não só de dar essa aula para vocês, mas de pegar uma condução, um ônibus, de enxergar um letreiro de uma loja, de um hospital, de dirigir. Ou seja, ia me gerar barreiras que ferem os meus direitos enquanto ser humano, aquilo que está previsto na Constituição. Então, por isso que eu acho importante anunciar a equidade logo agora com vocês, para que vocês possam compreender o quão importante a equidade se coloca, especialmente quando a gente pensa na população LGBTQIA+. E aí vamos falar um pouquinho dos marcos legais institucionais. Partindo dessa concepção da relevância da equidade, a gente parte, então, para uma perspectiva de que as políticas públicas que nós tínhamos, especialmente no campo do SUS, elas não contemplavam as necessidades que a população LGBTQIAPN+, possui. E se alguém ainda tem dificuldade de entender a sopa de letrinhas, peço que vocês voltem lá no nosso tópico do encontro presencial. Tem um videozinho muito curtinho que traz um pouco dessa explicação para que a gente possa compreender por que foi se criando essa sopa de letrinhas. E para aqueles que ainda, por acaso, não tenham visto a aula do professor Ivonélio, voltem à aula dele, porque ele também vai trazer um panorama de por que hoje a gente traz, né, tantas letras compondo essa população, né, que representa de uma forma representativa essa população, que é a população LGBTQIAPN+. Claro, a nossa política, quando ela foi criada, essa sopa de letrinhas não tinha novas letras compondo. Então, a gente tem a nossa política para ela fica ali, né, vinculada a LGBT, ou seja, lésbicas, gays, bissexuais e as pessoas transexuais. E a nossa sopa de letrinha hoje inclui uma maior representatividade da população.
Então, a nossa política, ela vai ser criada em 2011 e vai se constituir como um marco histórico legal para nossas políticas de saúde e para as políticas nacionais relacionadas à população LGBTQIAPN+. Então, em 2011, a gente tem esse marco histórico para a promoção da equidade em saúde dentro do SUS. E aí, a partir dessa política, ela vai desdobrar em vários direitos que a gente vai encontrar no Sistema Único de Saúde. O primeiro marco, e está aí, né, a linha histórica para que vocês possam acompanhar, é a garantia do processo transexualizador. Em 2018, a garantia do nome social. E mais recentemente, a gente tem sofrido desafios persistentes para constituir a garantia de um cuidado integral para essa população. Por quê? Especialmente a população trans, ela acessa serviços especializados, mas ainda existe uma invisibilidade muito forte. Eu vou trazer isso nas evidências científicas, nos trabalhos que a gente tem hoje na saúde coletiva, uma invisibilização da população trans quanto aos cuidados na atenção primária, na rede de atenção psicossocial, né, na condição das políticas intersetoriais de promoção da saúde, de prevenção de doenças e agravos. Então, a gente ainda tem muitas barreiras que precisamos avançar, para além do que já temos como avanço. Então, a PNSI LGBT, né, a Política Nacional de Saúde Integral da População LGBTQIAPN+, ela vai garantir o direito às pessoas que estão, né, representadas por essa população ao direito do uso do seu nome social, a garantia do processo transexualizador. E aí aqui eu trago, então, a referência do nosso apoio, né, o ambulatório Transviver de Goiânia é o nosso apoio aqui nesse curso. Foi a partir deles que a gente deu o start na criação dessa formação para os gestores. Então, agradecer essa provocação que o ambulatório nos trouxe e para que o PET Saúde pudesse olhar para essa demanda e articulada com o ambulatório Transviver. E também o atendimento humanizado, ações específicas de prevenção de IST-HIV. Então, dentro do programa de IST-HIV, a gente tem também, né, prerrogativas de garantia desse cuidado pela PrEP, por exemplo. Então, nós já avançamos bastante. Mas a gente precisa o quê? Avançar um pouco mais. Porque essa política, ela está sendo implementada de forma desigual no país, nas regiões e no nosso próprio estado. E aqui em Goiânia, por que não? De acordo com cada distrito sanitário, com certeza, a forma com que a política está implementada, ela vai ser distinta. Então, em alguns lugares, a política está avançando, mas em outros ela anda muito mais devagar. Em outros, ela nem saiu do lugar, porque as pessoas nem sabem da existência dessa política. Ou seja, o marco legal, ele existe e ele é importante, mas nos falta fazer com que ele viva no cotidiano dos serviços e na realidade do nosso SUS. Aqui, só esse reforço, né? O que a gente avançou desde 2011? A gente tem o reconhecimento legal das necessidades específicas de saúde da população LGBTQIA+. A gente tem também serviços especializados que vão olhar para essa população, a criação do ambulatório e centros de referência para atendimento integral à população LGBTQIAPN+, especialmente para as pessoas trans. E a gente também viu durante esses, né, praticamente aí 14 anos, o aumento significativo de pesquisas científicas, né? O próprio mestrado nosso aqui da UFG, da saúde coletiva, tem várias, nos últimos 5 anos, tem não só produzido pesquisa, mas tem incluído pessoas LGBTQIAPN+, que desenvolvem pesquisas relacionadas à saúde da população LGBTQIA+, aqui em Goiânia e para o estado de Goiás. Então, nós temos pesquisas recentes sobre a saúde das pessoas trans, sobre a saúde das pessoas
LGBTQIAPN+. Então, o quanto a gente avança também, por meio da política pública, a provocar a academia, a provocar os serviços profissionais a buscar mais conhecimento sobre as demandas e as necessidades que a gente tem dessa população específica aqui no Brasil. Mas quais são os nossos desafios reais e urgentes? Como é no cenário ampliado do SUS, a gente ainda tem recursos insuficientes, falta um orçamento específico para a implementação da política da Nacional de Saúde Integral à população LGBTQIAPN+. Né? Alguns estados, Goiás é um exemplo importante, tem tido a vanguarda de criar recursos que são feitos, encaminhados para os municípios como contrapartida. Então, a gente tem visto financiamentos aqui do estado de Goiás com foco a fomentar a implementação dessa política, especialmente os ambulatórios especializados, né, no processo transexualizador. A capacitação profissional ainda é um desafio que ele não só é urgente, né, ele é emergente. E não é à toa que a gente está fazendo essa formação aqui com vocês, gestoras e gestores, porque existe uma ausência de formação adequada para os nossos profissionais de saúde, para atendimento humanizado e sensível para essas diversidades. E isso transcende também não só para o atendimento humanizado, mas o respeito também na cultura organizacional do SUS. Né? A gente valorizar, reconhecer e entender que nós temos profissionais da saúde que fazem parte desse grupo e que também merecem e têm direitos que precisam ser garantidos. A gente ainda tem dificuldades de fazer um registro adequado das informações e dos dados, então existe um monitoramento precário. As nossas fichas, muitas vezes, se elas não têm essa informação, esse dado sobre orientação sexual e identidade de gênero, quando tem, eles são registrados de forma inadequada, então as pessoas não têm clareza na hora de fazer o preenchimento, então preenche ali que é uma pessoa gay, mas na verdade é uma pessoa trans, é uma pessoa não binária, coloca como uma pessoa bissexual. Então, essas confusões ainda, inclusive nessa base de um conhecimento específico, né, da área, fazem com que a gente também faça um registro inadequado nos nossos instrumentos de monitoramento. E, claro, como eu já mencionei, temos uma desigualdade regional. De acordo com as regiões, de acordo com os nossos territórios, a gente tem, né, diferenças no acesso a esses serviços voltados à população LGBTQIAPN+. E o que a gente observa? Eles acabam estando concentrados nos grandes centros urbanos, como é o caso dos próprios ambulatórios do processo transexualizador. O estado de Goiás, há mais ou menos uns 5 anos, um pouco mais do que isso, tem se preocupado nesse processo de descentralização, né, de territorialização dos serviços especializados relacionados ao processo transexualizador. Houve já avanços, mas ainda está muito aquém do que a gente espera para alcançar essa população que depende do serviço, né, especializado. Quais que são os direitos e os serviços assegurados no SUS, pensando nesse atendimento humanizado, equitativo, né, à luz da nossa política nacional? Eu já mencionei para vocês o uso do nome social, né, os serviços especializados para o processo transexualizador, o atendimento humanizado, pessoal, é fundamental. Ao final dessa aula, eu vou mostrar para vocês alguns materiais que são produzidos, não só pelo Ministério da Saúde, mas pela UNFPA, né, pela esfera jurídica, apontando essa condição de como que a gente olha para essas necessidades, como eu me comunico com essas pessoas, garantindo dignidade, né, que eu reduza a preconceito, discriminação, que eu garanta um acolhimento integral. Lembrando que a LGBTfobia atualmente é considerado um crime. Então, em casos que registrem-se a LGBTfobia, né, a lesbofobia,
homofobia, transfobia, qualquer uma desses tipos, é possível fazer uma denúncia e ela pode ser feita pela ouvidoria ou, né, pelo Disque 100, que é do Ministério dos Direitos Humanos. E aí a gente vai falar um pouco das evidências, o que, que a gente tem hoje das pesquisas, o que, que elas nos ajudam a compreender onde nós estamos nesse momento, o que, que a gente retrocedeu nos últimos anos e o que, que ainda falta a gente avançar. Então, assim, desde a implementação da política nacional, a gente observa esse crescimento, especialmente nos últimos anos, né, de 2022 a 2025, muitos estudos têm apontado as lacunas que estão persistentes na gestão pública para a garantia dos direitos da população LGBTQIAPN+. O que essas evidências científicas têm mostrado para nós? Que o nosso problema são as questões estruturais. Ou seja, vai muito além da política formal, tem a ver com a nossa cultura, com marcadores que a gente tem aí de opressão, né, das interseccionalidades. Então, envolve uma cultura organizacional, envolve uma formação profissional e envolve uma participação social. Quantos de nós aqui nos atentamos, né, para os nossos colegas que estão com a gente nos serviços, se são do grupo, né, se fazem parte da população, se a gente, né, se comunica de uma forma acolhedora, reconhecendo essa diversidade, sem discriminação, tornando esse ambiente mais inclusivo, garantindo com que até os nossos colegas tenham acesso a direitos mínimos. Se eu tenho um colega que é uma pessoa trans, será que meu serviço está garantindo o acesso dele ao banheiro? Várias pesquisas têm discutido isso, né? O banheiro é um marcador importante de inclusão, em que a pessoa trans ela possa utilizar o banheiro a partir, né, da sua identidade de gênero, né, que ela se reconhece. Então, qual que é a nossa cultura organizacional na Secretaria Municipal de Saúde, nos nossos serviços? A nossa formação profissional, como que ela está, em que nível? Então, vários estudos vão mostrar isso para a gente. E aí, a evidência 1, que eu trago de alguns artigos, que estão aqui elencados no final dessa aula, as referências, para que vocês possam também buscar, se forem do interesse de vocês, né? O que a gente tem ali? Lacuna nos subgrupos que compõem a população LGBTQIAPN+, ou seja, nem toda a sigla, ou seja, nem toda a sopa de letrinhas recebe a mesma atenção quando a gente pensa, seja no contexto do trabalho no SUS, seja para com os usuários e usuárias do SUS. Pessoas lésbicas, bissexuais, pessoas assexuais, não binárias e intersexo, gente, seguem invisíveis ainda. Inclusive, eu coloquei como material complementar para vocês uma cartilha de saúde para as mulheres lésbicas. As nossas condutas precisam ser diferentes nos serviços de saúde, ao abordar, ao acolher, ao fazer o segmento dessas mulheres no serviço, ao indicar determinados exames, eu preciso olhar de uma forma diferente para as mulheres lésbicas. E aí a questão é, como que a gente está atendendo essa população? As evidências científicas, os trabalhos, os artigos têm mostrado. Esses grupos, eles seguem invisíveis nos nossos serviços. Ou seja, a maioria dos nossos estudos continuam focando nos homens gays e nas mulheres trans. E essa invisibilidade na ciência, ela também reverbera, se reproduz como uma invisibilidade na assistência e na gestão. Outra evidência, a voz dos usuários. Né? Usuários relatam despreparo, desrespeito. Ou seja, os nossos profissionais não sabem como nos chamar. Parece que nossa existência os incomoda. Vejam só o quanto isso é forte, né? Isso aqui faz com que a pessoa ela acabe não buscando acessar o serviço. E aí o princípio da universalidade já não faz sentido. É só o quê? Uma ilusão. Então a gente tem estudos bem recentes agora publicados esse ano que relatam que usuários LGBTQIAPN+, experienciaram esse despreparo, essa falta de formação e de sensibilidade dos nossos profissionais de saúde. E aí, como que isso se apresenta? Por meio do desrespeito ao nome social, perguntas invasivas,
né? Seja em relação à identidade, seja sobre as práticas sexuais dessa pessoa, constrangimentos públicos. Se a pessoa é usuária, ela precisa ensinar o profissional a atendê-lo. Isso mostra que tem algo errado no modelo da nossa formação. Isso constrange o nosso usuário, a nossa usuária. Não é a nossa usuária que tem que nos ensinar que a gente tem que eles precisam ser assistidos e atendidos com dignidade e com respeito. Compete a nós, trabalhadoras e trabalhadores, fazer esse movimento de buscar esse conhecimento, buscar esse letramento, de forma a garantir essa dignidade. Não só para os usuários, eu sempre vou trazer também, pensando no nosso edital do PET Saúde e Equidade, que tem um foco na valorização das trabalhadoras e trabalhadores com recorte nessa diversidade. A evidência 3, né? A invisibilidade de dados, de informações, a invisibilidade estatística. Sem dados, gente, desagregados, não há planejamento. Sem dados, não há monitoramento. Sem dados, não há orçamento. É simples, o que a gente não mede, a gente não vai priorizar. Se a gente olha para a epidemiologia, e eu sou uma estudiosa do campo da epidemiologia também, né, articulada com a epidemiologia social, a epidemiologia ela é fundamental para a gente entender do que essas pessoas, como que essas pessoas estão vivendo, qual que é o perfil da nossa população LGBT que ia mais, é jovem, é idosa, né? Quais desses grupos têm chegado nos serviços públicos, nos serviços de saúde, nos serviços que garantam seus direitos, né? Então, o quanto é importante o campo da epidemiologia, do que essas pessoas estão adoecendo? Elas estão adoecendo por causas evitáveis, por causas que a gente já tem condições de enfrentar. E por que a gente não está conseguindo garantir essa promoção da saúde para essa população? Então, um dos obstáculos mais graves para as nossas políticas, para que elas sejam eficazes, e não só aqui a política de saúde, mas qualquer outro tipo de política de saúde ou política pública, é a ausência dos dados sobre a questão da orientação sexual, da identidade de gênero, nos nossos censos, nas nossas pesquisas nacionais, nos nossos sistemas de informação. Então, como eu falei, quando a gente tem essa informação, esse dado para ser registrado, a gente registra errado, mas a grande maioria das nossas fichas, dos nossos registros, nem tem essa categoria, nem tem essa variável para a gente poder preencher. Então, essa invisibilidade nos sistemas oficiais, pessoal, ela perpetua a exclusão, ela dificulta a reivindicação de direitos baseada em evidências. Ou seja, a gente acaba reforçando uma homofobia estrutural, uma transfobia estrutural, uma LGBTfobia estrutural. Então, como somos vistos nas políticas globais? Por mais que eu traga para vocês os desafios e as lacunas, o Brasil ele é visto na vanguarda de políticas. A gente tem um protagonismo em várias frentes por conta do SUS, né? Seja na política nacional de imunização, seja na política nacional de IST, HIV, e também em relação à população LGBTQIAPN+, nós também somos vistos com protagonismo em relação às nossas políticas no âmbito internacional. Então, frequentemente, né, a gente precisa reconhecer que a gente tem as nossas políticas, né, de uma forma mais robusta, olhando para a condição de cuidado integral. Porque no mundo, de forma geral, essas políticas, elas são criadas de uma forma muito superficial, estigmatizante, estereotipada, colocando ainda essa lógica de que essa população faz parte de um grupo de risco. Lembrem-se que quando a gente tem a primeira onda da epidemia de HIV, né, nos meados da década de 1980, a gente acaba trazendo um estigma de que a população gay
seria a população de risco e que seria ela, né, a disseminadora do vírus do HIV. Então, as políticas, elas ainda tendem a fazer essas associações que, ao invés de reconhecer os direitos e o protagonismo dessa população e as potencialidades dessa população, acaba reforçando as vulnerabilidades, os riscos e associando esses grupos, às vezes, a algumas doenças. É preciso a gente superar, então, essa visão patologizante e construir políticas públicas que reconheçam a população LGBT como uma população que tem cidadania plena. Por que isso é importante, né? Porque mesmo que a gente tenha uma política criada, a gente tem um preconceito que é estrutural, que ele é institucional e que ele reverbera no nosso cotidiano microviolências em relação às trabalhadoras e trabalhadores LGBTQIAPN+, como também para as usuárias e os usuários. A política, por meio de uma portaria, ela não garante a prática. E é claro que o que eu estou dizendo aqui para vocês, vocês vão ouvir falar, isso aí eu estou cansado de saber. O que muda, então? Né? A gente, enquanto gestoras, gestores, profissionais, as pessoas que estão vinculadas a fazer o SUS, a mudar uma cultura organizacional. Ou, em outras palavras, o preconceito institucional bate ponto todo dia, igual a gente, quando chega no serviço de saúde. E a gente acha que isso está tudo bem, que está tudo certo. Então, o nosso nó crítico para mudar essa cultura organizacional começa com a nossa formação. É a educação profissional, é a nossa educação em saúde. É aqui que está o coração do nosso problema e também a nossa solução. A falta de formação adequada é a principal barreira. Estudos internacionais apontam que é por meio da educação dos profissionais que a gente transforma essas políticas em práticas. No entanto, a gente ainda tem currículos da graduação que raramente inclui conteúdo sobre diversidade sexual e de gênero. Quando inclui, fazem abordagens superficiais, patologizantes ou num contexto de disciplinas optativas. E essa formação, ela precisa acontecer em 4 dimensões. Ela precisa acontecer na dimensão conceitual. Então, o primeiro módulo que foi o professor Ivonélio fez com vocês, a gente fez esse movimento com vocês, de trazer essa dimensão conceitual, compreender, né, os conceitos básicos, entender o que é identidade, o que é orientação, o que é expressão de gênero, o que são características sexuais, o que é o binário, né, essa relação binária que a gente tem, como isso impacta nos nossos papéis sociais, como a gente se é visto na sociedade, quais os enquadramentos sociais são colocados para nós. Uma segunda dimensão que é fundamental é a atitudinal, que é desconstruir os nossos preconceitos, desenvolvendo empatia, compaixão e compromisso com a equidade. Uma cultura o quê? Empática, não violenta. Isso tem a ver com a forma com que a gente comunica. Então, a comunicação não violenta é um elemento importante aqui que a gente possa incluir no nosso processo de letramento. Então, as nossas atitudes, como que a gente faz isso? Nos desconstruindo. A gente também tem uma dimensão que é fundamental, que é procedimental. E aí é protocolos de acolhimento. E aí eu já estou provocando a vocês lá no final, pensar os planos de ação de vocês, gestores, nos seus territórios, nas suas unidades. O que vocês podem adotar nessa dimensão procedimental? Né? Como que vocês vão garantir com que as pessoas tenham reconhecimento do seu nome social? Como que vocês possam garantir que elas possam ser acolhidas de forma adequada? Como que vocês possam criar uma cultura de respeitar fluxos e que esses fluxos se envolvam uma comunicação respeitosa, cuidados específicos, garantia no segmento e na referência e contra-referência desse usuário e dessa usuária.
E também a gente tem uma dimensão participativa, que é incluir as pessoas, né, como educadoras, participantes dos conselhos locais de saúde, né, das instâncias que têm o controle social e na formulação das políticas públicas. Ou seja, gente, sem formação permanente, não há transformação de cultura e não há transformação permanente. A gente tem várias experiências municipais que nos inspiram, inclusive nesses trabalhos recentes que foram publicadas. Então, iniciativas bem planejadas, buscando reduzir essas desigualdades de forma significativa, mesmo com recursos limitados. A criação de protocolo de acolhimento em unidades básicas de saúde, formação permanente de equipes com participação dos movimentos sociais. Esses trabalhos recentes mostram referência técnica, ou seja, designação de profissionais de referência para matriciamento, para apoio das equipes e usuários, e o monitoramento participativo, que é a avaliação sistemática com a participação da população LGBTQIAPN+, e o dos seus coletivos. Então, as nossas barreiras estruturais, elas são persistentes, como falta de capacitação, estão fazendo um resgate do que a gente viu até agora, preconceito institucional, ausência de dados, recursos insuficientes e falta de protocolos. Então, a nossa evidência 4 é a relação que a gente tem do preconceito institucional. Estigmas e microviolências são sofridas pelos profissionais e pelos pacientes LGBTQIA+. O colega que às vezes acha que está fazendo uma piadinha, nada mais que ele está fazendo é uma microviolência, é um assédio em relação a um colega que é da comunidade e faz parte da população LGBTQIAPN+. E isso revela como que esse preconceito ele está no nosso cotidiano, nas nossas relações de trabalho, na forma com que a gente tem as relações de cuidado na rede pública. É então interessante que eu vou demarcar para vocês aqui um estudo que foi publicado em 2022 em um hospital no Rio de Janeiro, que identificou, apesar da gente ter uma política nacional, o preconceito persiste em formas sutis e explícitas, afetando tanto o ambiente de trabalho quanto a qualidade de cuidado ofertado aos pacientes LGBTQIAPN+. Isso demonstra que a formalização dos direitos não é a garantia automática da efetivação de práticas diárias e na nossa rotina de trabalho, exigindo uma atenção contínua à cultura organizacional e à nossa educação profissional. Então, do outro lado da moeda, né? E claro, a gente vai ter um módulo só para falar sobre a questão, né, da valorização de trabalhadoras e trabalhadores que fazem parte da população LGBT e como que a gente pode constituir ambientes mais inclusivos, respeitosos e que garantam, né, a dignidade dessas pessoas. Então, para além dos nossos usuários, os próprios trabalhadores, eles enfrentam barreiras e, ao mesmo tempo, são agentes fundamentais na promoção dessa equidade. Sofrem a discriminação institucional, enfrentam preconceitos e microagressões no ambiente de trabalho, que impactam no seu bem-estar e no desempenho. Existe uma invisibilidade dos nossos colegas, quem são as pessoas LGBTQIAPN+, que trabalham com a gente. Será que elas têm os seus direitos garantidos, considerando as suas necessidades específicas? Então, existe uma ausência de dados específicos, políticas internas de diversidade laboral, o que os tornam invisíveis e desprotegidos. Falta de apoio estrutural, ou seja, esses nossos colegas estão ocupando cargos de liderança? Eles estão nos espaços de decisão? Não, raramente. E raramente refletem a diversidade da nossa sociedade, o que perpetua essa exclusão. E também os nossos trabalhadores e trabalhadoras LGBTQIAPN+, eles são agentes de transformação, porque a experiência vivida deles, né, pensando nessa discriminação, preconceito institucional, faz com que a sua experiência seja crucial para construir um SUS mais acolhedor e equitativo para todos. Então, e como eu disse, para a gente foi importante a provocação do ambulatório Transviver do município. E vem de pessoas trabalhadoras e trabalhadores LGBTQIAPN+, e que atuam diretamente com usuárias e usuários que demandam cuidados, né, específicos e necessidades diversas.
Então, olha o quão importante, né, eles serem esses agentes de transformação. E qual que é o papel da gestão municipal? Como os gestores, as gestoras aqui de Goiânia têm um poder decisório, uma responsabilidade para transformar esses princípios? Como que está sendo incluído isso nos nossos planos anuais de saúde? Nos nossos planejamentos estratégicos? Quais prioridades a gente está dando em relação à atenção às pessoas LGBTQIAPN+. Então, vamos falar do papel de vocês, gestoras de gestores. A gestão municipal é o nível mais próximo da vida real. É onde a política acontece ou não acontece. E aí que vocês entram. Vocês vão colocar a importância de alocar recursos, de criar protocolos, de incluir campos nos sistemas de informação que tragam registro dessa população, promovendo uma cultura organizacional que busque a inclusão, a equidade, articulando com movimentos sociais, porque a política nacional é o que deve ser, mas o que é o que a gente faz no dia a dia, no cotidiano, nos processos de trabalho, como quem é trabalhador dos sociais, a gente fala no chão da fábrica. É lá que a gente faz a política acontecer. E aí, a gente tem 3 pilares que são importantes, né, para a gente avançar. E aí, eu acho que é pensar enquanto gestão o que é possível fazer. A gente pode fazer diagnóstico participativo do acolhimento nas unidades. A gente pode fazer educação permanente obrigatória para todas as equipes, de forma o quê? Cotidiana, continuada. Então, a cada 6 meses, a gente faz uma educação, uma formação curta, não precisa ser desse nível que a gente está fazendo com vocês agora de 7 semanas, né, num formato de oficina. A gente pode fazer adequação dos nossos sistemas de informação, né? Então, no CELC, como que isso está presente? É uma pulguinha que eu estou colocando aqui na cabeça de vocês. Tem essas informações ou não? Como que a gente pode adequar os sistemas de informação próprios da prefeitura e aqueles que a gente tem nacionais para incluir identidade de gênero e orientação sexual? A gente pode criar um comitê gestor com participação dos movimentos sociais, né, para que ele possa o quê? Acompanhar as nossas agendas, as nossas políticas, os nossos planos de saúde. Tudo isso que eu disse, gente, é factível. Não depende de inovação, depende o quê? Da nossa gestão, da nossa força de vontade e o nosso comprometimento com essa agenda para dar continuidade a ela. Para fechar, né, como eu falei para vocês, aqui são alguns materiais que estão disponíveis lá na plataforma Moodle para vocês e fica à disposição para que vocês possam ler, utilizar isso como subsídios para pensar até o plano de ação que vocês vão construir para o final desse curso, né? Então, aqui são alguns materiais, a cartilha também de saúde de mulheres lésbicas está lá, eu não coloquei aqui para vocês, mas está disponível, né? As estratégias práticas, como eu disse, elas são possíveis e a gente pode pensar isso de forma de curto prazo, médio prazo, longo prazo, olhando para os nossos planos anuais de saúde, das nossas áreas, das nossas unidades. E aí, para fechar essa aula, eu quero encerrar com uma frase que é importante, né? Equidade não é concessão. É restituição de direitos historicamente negados. As políticas, elas avançaram, mas os desafios, eles persistem. E é a gestão que transforma princípios em prática. Cada protocolo importa, cada formação importa, cada atendimento acolhedor salva uma vida. Então, a gente precisa transformar o princípio da equidade em uma prática efetiva e cotidiana, que exige um comprometimento nosso da gestão, da formação qualificada, da produção de dados e, fundamentalmente, para garantir o protagonismo da população, da própria população LGBTQIAPN+, sejam ela trabalhadora ou usuária do nosso sistema único de saúde. Vocês, gestoras e gestores, são os agentes dessa transformação. Eu quero agradecer a atenção de vocês. Eu ainda vou continuar com vocês em outros módulos e espero que
tenha sido proveitoso esse momento desse módulo com vocês, a presença de vocês aqui, o compromisso de vocês terem abraçado essa agenda de formação do letramento. Seguimos juntas e juntas na construção de uma rede municipal realmente inclusiva e equitativa aqui no município de Goiânia. É isso e até a próxima.